Os mercados estavam esperando por uma liquidez que era praticamente garantida, vindo tanto do Tesouro quanto do Fed, ou até o QE, ou gastos governamentais, dominância fiscal. Só que foi uma liquidez que não veio e está causando ali um grande vácuo que está atrapalhando os mercados e a previsibilidade. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, esse é um tipo de capítulo que eu costumo fazer para membros, porque ele é mais técnico. Então, eu espero que você goste de uma explicação que talvez não seja a que você está acostumado a ver por aí nos mercados, né? Mas se você quiser uma atualização, né? Quem acompanha aqui os mercados, principalmente americanos, você está vendo uma volatilidade que aumentou bastante desde o final de outubro e agora estamos mediante aqui uma recuperação da SP500, mas vindo de uma boa correção ali do início de novembro. Então tá aquela coisa de lado, mas ao mesmo tempo violento. E aquele ativo que mais sofre, pelo menos as primeiras consequências, que é o Bitcoin, ele é extremamente sensível à liquidez. Você pode pensar no Bitcoin talvez como uma analogia de ser assim a as veias que você tem nas extremidades do corpo, então são as primeiras a sentir frio, por exemplo, né? E você tem a concentração da liquidez mais ali para o coração. Então o Bitcoin ele acaba dando os primeiros sinais e agora a gente começa a ver um pouco dessa mesma consequência entrando na SP500. Mas meu objetivo não é falar sobre mercados específicos ou bolha de inteligência artificial, mas existe toda uma trama que está acontecendo nesse exato momento entre o Tesouro, o Fed e o próprio mercado de expectativas e também de realidade que acaba complicando bastante e trazendo uma série de turbulências. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como que o dinheiro é criado, espalhado pelo mundo, mas principalmente como que isso afeta os investimentos, nós temos o nosso Substack, que você pode ver no link da descrição abaixo, com vídeos gratuitos que eu faço diariamente como esse, mas se você quiser realmente entender tudo que eu estou falando aqui, você pode acompanhar a nossa Universidade Omnimacro, onde membros podem acompanhar todos os fins de semana aquilo que você não aprende na faculdade. E para aqueles que gostariam de ter ali pelo menos uma referência para investimentos, né? Como investir diante de um cenário tão incerto, a gente publica o nosso próprio portfólio Omnimacro também. Os resultados são completamente gratuitos e membros podem ver a alocação em tempo real. Então, todos os links na descrição abaixo. Lembrando, nós estamos com a nossa Black Friday. Se você se tornar um membro anual, eu te dou um segundo ano completamente gratuito. Então, tudo aqui nos links. Então, vamos lá. Esse gráfico aqui eu já mostrei algumas vezes, que é o SOFR menos o Fed Funds. O que é isso? Basicamente, é a taxa de juros que você vê no sistema euro-dólar, que usa bonds como colateral, é o empréstimo interbancário para quem não confia um no outro, certo? Você coloca ali uma calção, que são os bonds americanos, que é o famoso colateral que eu sempre falo aqui, e essa taxa de juros comparada com a taxa ali do Fed, né, que você vê dentro dos Estados Unidos. Então, o delta entre esses dois dá sinais ali de um pouco mais de estresse ou menor estresse. Isso aqui veio sendo protagonista, né, nas últimas semanas, para quem veio acompanhando essas discussões, e quem acompanha esse canal sabe exatamente do que eu estou falando. A gente teve um aumento aqui dessa volatilidade, mostrando um certo estresse no mercado que não foi totalmente contido. Você vê que ele vai e volta, vai e volta. Isso aqui, essa gangorra aqui que eu quero falar um pouquinho no capítulo de hoje, porque houve uma precificação do mercado de que estava esperando uma grande liquidez vinda ali do Tesouro, agora negociou o teto da dívida, agora já não tem mais a questão das tarifas. O mercado ele tenta buscar, ele tenta tirar todas as incertezas para finalmente ter um corredor onde ele pode ficar quietinho, fazendo os seus ganhos e configurando os carry trades, né? Você pega dinheiro de um lado, barato, numa moeda fraca e recicla ele nos Estados Unidos. É isso que o mercado quer. Ele quer ficar na dele, ali sem nenhum tipo de interferência, mas é exatamente o que não está acontecendo em 2025. E aí sempre vem um novo vácuo, uma nova coisa e uma nova narrativa, e o mercado muitas vezes ele acaba queimando a própria largada. E isso aconteceu bastante em novembro, onde esse tipo de o mercado futuro, né, dele, eu não consegui pegar exatamente o gráfico, ele precificou, ele ficou negativo
precificando que já estava esperando uma grande quantidade, uma enxurrada de liquidez, mas isso nunca aconteceu. Então acabou criando uma correção brusca, o que sendo um dos motivos que explica bastante dessa queda, né, desse zigue-zague desse mercado aqui, que em princípio não deveria acontecer tanto. Agora, a grande questão se trata dos gastos do governo. Então essa daqui é a conta, o famoso TGA, que é a conta corrente do Tesouro, e a grande expectativa, pelo menos a grande narrativa que foi criada, é que a partir do momento em que você já negociou o teto da dívida americana, você já tem ali a questão do shutdown, que já foi resolvido, equacionado, agora sim você vai poder gastar, e é aquela impressora que volta a entrar com gastos fiscais, etc. Só que eu já expliquei em vários capítulos anteriores como que isso não é uma tradução automática para isso, mas você tem um certo balanço, um certo equilíbrio, depende de coisas acontecerem. Então, primeiramente, o TGA ele está diante de um cenário que a gente precisa colocar um contexto para você entender se isso vai de fato gerar ou não gerar a liquidez que o mercado está esperando. É sempre mais complexo do que a gente imagina, para variar. Então, primeiramente, é importante nós entendermos que os bonds americanos eles estão passando por uma série de mudanças. Então, esse aqui é o de 2 anos, né, que é o melhor, é um dos melhores colaterais que você tem, porque ele é de curto prazo, os famosos T-bills, né, esse é o T-bill de 2 anos, você vê que a demanda não para de aumentar, justamente porque os juros não param de cair, né, sempre inversamente proporcional. Quando os juros caem, o preço dele sobe. E isso daqui demonstra uma busca por segurança, uma busca por liquidez, né, a economia real também não está indo muito bem. E você tem uma demanda grande desse colateral que está em falta, ele mostra claramente que ele está aqui em escassez, porque você não consegue encontrar tantos deles, porque o mercado de Ripple, né, principalmente no sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, tem uma demanda gigantesca por eles nesse exato momento, né? Tirando toda aquela narrativa de ninguém quer mais a dívida americana, etc. Só que, como eu já falei várias vezes, o Scott Bessent, ele sabe disso. E o Tesouro americano, nessa administração Trump, ela é extremamente focada em dar o que o mercado quer. Que quando você vê a curva de juros americana, toda essa briga aqui está nessa barriga aqui de baixo, né, onde os juros estão menores. E olha quem está aqui, principalmente o de 2 anos, está 3,46 nesse exato momento da gravação do vídeo. E aqui, o refinanciamento das dívidas americanas, da dívida americana, está sendo feito com a substituição gradativa dos juros de longo prazo pelos de curto prazo. Então você vai ter em 2026, né, ele vai ser literalmente o ano dos T-bills, porque quanto mais você foca a dívida no curto prazo, maior é a sua obrigação de refinanciamento, porque o prazo é curto. Se você tem um T-bill de 4 semanas, daqui a 4 semanas ele vence, você vai ter que pagar o valor de face, você vai precisar emitir mais T-bills para continuar fazendo esse jogo fluir. Só que agora vem a grande questão. Na parte do TGA que você tem, toda aquela expectativa de enxurrada, você está vendo um fenômeno de overcumulation, ou seja, você tem uma sobreacumulação, uma acumulação excessiva, um acúmulo excessivo de liquidez que está no TGA, porque tudo que está aí não está sendo colocado no mercado, ele não faz parte do M2, que todo mundo gosta de falar, né? Apesar de todos os problemas, a bronca que eu tenho pessoalmente com o M2, que não é liquidez, mas enfim. E você tem aí a expectativa do TGA. Só que essa política de T-bills, de você só refinanciar, dando o foco nas dívidas de curto prazo, você é obrigado a ter uma provisão maior no TGA. Ou seja, o TGA precisa se preparar e se recompor mais ainda, podendo ficar bem acima da meta que já tinha sido pré-estipulada de 850 bilhões de dólares, justamente por conta dessa necessidade do refinanciamento que vai acontecer. Então, quanto mais curto ele é, mais curto ele fica e mais você precisa de dinheiro aí. E isso, obviamente, acaba atrapalhando. Só que, por outro lado, a gente precisa levar em consideração o sistema euro-dólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos, novamente.
onde os T-bills são usados como esse colateral que vai permitir o crédito interbancário. Então, por um lado, você tira o toma lá da cá. Então, por um lado, você tem o TGA com o fiscal, que é uma das maiores forças, né, de dentro dos Estados Unidos, com o Tesouro, que iria injetar bastante liquidez, mas ao mesmo tempo você tem a, a, a melhoria das condições para que você tenha mais crédito interbancário usando esses T-bills como colateral. Então você está dando mais colateral para os bancos, e isso em princípio aumenta a liquidez fora dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a quantidade excessiva da emissão deles suga a liquidez, porque os bancos precisam tirar das reservas bancárias para poder pagar o Tesouro comprando esses T-bills, que vai preencher novamente esse TGA. Então você está meio que nessa briga, tanto que você percebe que ele não está nem subindo demais e nem caindo demais, ele está meio que andando de lado. Por quê? Porque o TGA é a resultante das contracorrentes. Então você tem muito dinheiro entrando pela emissão de T-bills, aí entra no TGA, e você também tem saídas para pagar esses juros, e você tem também a possibilidade do crédito fora dos Estados Unidos. Mas não basta só a quantidade de T-bills para poder definir se isso vai propiciar mais liquidez ou não, até porque os juros, o SOFR, né, se você tivesse realmente um grande alívio, ele começaria a ter uma queda um pouco mais significativa, que ainda não é o caso, então a gente precisa acompanhar. Você percebe ainda que existem outros motivos que estão retendo essa liquidez. E o que está atrapalhando um pouquinho mais? Aqui vem uma outra questão. Além da quantidade de bills, ela não significa necessariamente liquidez, porque você precisa ter uma estabilidade na volatilidade do valor desses T-bills. Quanto mais estáveis eles forem, maior é a quantidade de alavancagem que o banco pode usar nessa operação para poder criar mais crédito. Então, quanto mais volátil isso for, menos alavancagem tem. Quanto menos alavancagem tem, você não consegue gerar liquidez. Então, não basta ter a quantidade de T-bills correta, eles precisam estar estáveis o suficiente para permitir que Ripple aconteça. E quando você vê esse gráfico aqui, que é o que a gente chama de Move Index, ele mede a volatilidade desses bonds, você vê que desde o final de outubro, ele teve uma disparada, né, na subida aqui da volatilidade. Essa subida aqui, apesar de ele estar numa tendência de vários meses de queda, mas essa subida aqui, até relativamente brusca, atrapalha a geração de liquidez. Agora ele está voltando a ficar um pouquinho mais estável. Talvez isso melhore, talvez isso não melhore. É isso que a gente precisa acompanhar. Só que não é só isso. Você também tem outros problemas da liquidez em si, que está pela própria expectativa dos bancos de que o Fed faça algum tipo de interferência, algum tipo de QE, né, que o famoso QE, que todo mundo sente que é a famosa impressora de dinheiro que vai gerar dinheiro para tudo quanto é lado, né, aquele meme, né, do Jerome Powell com aquela máquina de imprimir dinheiro. A gente sabe que também não é bem assim. Só que o Fed não quer chegar nem perto de parecer que está fazendo QE. O Fed, ele tem, eu inclusive falei em capítulos para membros no último fim de semana, falando exatamente sobre a próxima ferramenta que o Fed vai querer usar, que são os RMOs. Então, se você quiser saber exatamente como é que funciona o RMO, você pode ver naquele capítulo. Mas acabou criando-se uma expectativa de que o Fed vai começar a usar os RMOs, só que ele não tem ali necessariamente uma clareza em quando que isso vai acontecer. E parece que só vai acontecer no primeiro ou segundo trimestre de 2026. Então ali fica essa incerteza, vai fazer ou não vai fazer? Vamos ter cortes na taxa de juros ou não vamos ter corte na taxa de juros? Vamos estimular a economia ou não vamos estimular a economia? Tudo isso cria uma série de grandes incertezas. Mas você acha que parou por aí? Ainda tem mais. Nós temos, inclusive, uma das grandes algemas no próprio sistema bancário que não permite com que eles possam fazer todos os empréstimos que eles gostariam, são as legislações que foram criadas desde 2008. Né, que eu inclusive expliquei em detalhes nesse capítulo aqui, as algemas dos bancos em 2025,
falando sobre todas as sobre o SLR, ESLR, RWA, várias siglas que na verdade nada mais são do que legislações criadas para defender contra tudo que aconteceu em 2008, só que elas foram tão restritivas para os bancos que até hoje elas estão criando problemas 15, 16 anos depois de implementadas. Então os bancos ficam sem espaço no seu balanço para poder expandir ou mesmo absorver, fazer Ripple corretamente, porque colocar um bond no meu balanço toma espaço dele e esse espaço tomado não me permite fazer o empréstimo que eu gostaria de fazer. Então, justamente porque, caso contrário, acaba infringindo a legislação e ele cria problemas, ele perde privilégios, ele não faz parte mais da linha de frente ali com o Fed, etc. Então, esse emaranhado de regulamentação está sendo exatamente alvo de um processo de desregulamentação que a gente está vendo agora no governo Trump. Mas ainda tem toda uma história de que não necessariamente está indo para o lado certo, né? Está indo para a direção certa, mas não na intensidade que precisa. Então, tudo isso acaba criando uma série de incertezas para as instituições bancárias, para hedge funds que estão alavancando, etc., para saber para onde vai essa liquidez do mundo e se de fato ela vai vir mais cedo do que a gente imagina ou se isso vai se estender até 2026, porque só agora nós estamos entrando em dezembro. E isso vai criando esse vácuo. Será que estamos vendo a luz no fim do túnel? Será que não estamos? Então, quando você soma toda essa questão, você junta ali, né, o TGA com todas as incertezas em relação à desregulamentação, as emissões de T-bills, etc., tudo isso acaba criando ali aquele mal-estar que vai fazendo com que isso afete os mercados. Então, só dá para esperar cada vez mais volatilidade, principalmente nesse final de ano, até que nós tenhamos uma clareza um pouco maior. Bom, foi um capítulo mais longo do que o esperado, bem mais técnico, né? Espero que alguns de vocês tenham sobrado aqui até o final. Você pode colocar nos comentários se você gosta de uma coisa um pouquinho mais técnica, mas que influencia absolutamente todos os nossos investimentos no Brasil e no mundo.